A paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri. Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui para mais uma lição. O nosso canal tem como objetivo promover a palavra de Deus e edificar o corpo de Cristo. Como eu sempre tenho falado aqui, o nome do Senhor tem sido glorificado. Passamos o ano de 2021 lecionando algumas lições aqui. Foi uma bênção, graças a Deus. Esta aula está sendo gravada no ano de 2021, bem no finalzinho. Mas nós já temos revista nova e eu vou mostrar para vocês aqui a capa. Olha aqui, que maravilha! Nós vamos estudar esse primeiro trimestre de 2022, sobre o livro do profeta Ezequiel. Livro maravilhoso, tenho certeza que eu vou aprender, você vai aprender, vai ajudar professores na elaboração das aulas, alunos a tirarem as suas dúvidas e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Mas antes de nós ir para a lição, eu quero aqui agradecer aos inscritos no canal. Já passamos 100 inscritos, graças a Deus. Alunos que assistem aqui as nossas aulas no canal, na plataforma do YouTube. Deus possa estar abençoando a tua vida. E você que está aqui passando pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no canal, compartilhar, comentar, dar um like lá, porque cada vez que você interage conosco no canal, o nome do Senhor é glorificado, a palavra de Deus é propagada, e Deus com certeza fica alegre conosco. Fique comigo até o final. Eu tenho certeza que esta aula é uma bênção, porque vai trazer uma introdução sobre o livro de Ezequiel, seu chamado, e nós temos muito a aprender com este profeta de Deus. Aleluia! E quero aqui também mandar um abraço para o meu amigo pastor Mário Luiz, de Goiânia, lá do bairro Novo Horizonte, da Assembleia de Deus aqui em Goiânia, do bairro Novo Horizonte. Deus abençoe a sua vida, viu, pastor? Obrigado, sempre está comentando aqui nos nossos vídeos, sempre está compartilhando, de alguma forma está nos abençoando também. Aleluia! E a primeira lição, que será lecionada no dia 2, domingo, tem como tema o chamado do profeta Ezequiel. Então, esta primeira lição, ela vem falar basicamente uma introdução acerca da vida do profeta Ezequiel, do seu livro, do seu chamado. E nós vamos começar aqui com o texto áureo, que diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Ezequiel 2:1. Verdade aplicada. Ainda hoje Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclame a sua palavra com ousadia, fidelidade e amor. Aleluia. Essa é a verdade aplicada. Os objetivos da lição são 3, como de costume: mostrar o contexto histórico e a chamada de Ezequiel, ressaltar a incumbência do profeta Ezequiel, aleluia, e terceiro, expor a vocação visionária do profeta Ezequiel. Vamos para o texto de referência, é importantíssimo a gente estar lendo, Ezequiel capítulo 2, que é o tema da nossa primeira lição, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. É assim: verso 1: E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até estes mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová. Verso 5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta de Deus. Aleluia! Então temos aqui a introdução. Ezequiel, o profeta que profetizou para os exilados na Babilônia. O profeta explica as razões dos severos juízos divinos contra Judá, mas também transmitiu uma mensagem de esperança quanto ao futuro deles quanto nação. Aleluia! Quando nós estudamos o livro de Ezequiel, aprendemos que Ezequiel é um profeta das visões de Deus, das revelações de Deus para o seu povo. E o livro de Ezequiel é o 26º livro da Bíblia, está entre o livro de Lamentações
Jeremias, Lamentações é de Daniel, porque Daniel e Jeremias foram contemporâneos ao profeta Ezequiel, e este livro foi escrito pelo próprio profeta Ezequiel, como está registrado no capítulo 1, verso 3, que veio a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel, filho de Buzi. Aleluia. Então, nota-se que o próprio profeta foi o escritor deste livro, que foi escrito no hebraico. E quando nós estudamos o contexto histórico da história da nação de Israel, nós vemos o zelo, o cuidado e também juízo de Deus, porque Deus ama seus filhos e Deus, ele aplica determinadas punições, permite para que seu povo se volte para ele. Então Deus havia separado uma nação para glorificar o seu nome, essa nação de Israel, mas por algumas circunstâncias Israel foi se afastando de Deus, foi prevaricando, foi apostatando da fé do louvor a Deus. Israel foi casando-se com outras nações, foi se juntando com outros povos, ao ponto de profanarem o nome do Senhor Deus Jeová. E Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar acerca do cativeiro babilônico e dizer à sua nação que, caso eles não retornassem à presença de Deus o mais rápido possível, Deus iria permitir um cativeiro que duraria 70 anos. Aleluia! E nesse contexto é que Jeremias profetiza. A palavra de Deus diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele faz campanhas militares contra a nação de Israel, tudo permissão de Deus, irmãos. Deus permitiu que o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém, invadisse Judá e sitiasse aquela cidade, aquela nação, e levou todos cativos para a Babilônia, aonde o povo de Israel ficou escravo por 70 anos. É nesse contexto que Deus levanta aqui o profeta Ezequiel para profetizar uma mensagem de juízo, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de restauração e também uma mensagem aqui da glória de Deus, da qual Deus queria restaurar o seu povo. Então, isso é uma prova que nós vamos ver aqui na lição, que Deus, ele permite a prova, mas Deus não abandona seus filhos, porque Deus continua sendo Deus. Ele é o Deus de amor, é o Deus da misericórdia, mas é um Deus que permite nós passarmos por algumas circunstâncias na qual nós não viemos se afastar para muito longe dele. Aleluia. Então, vamos ler aqui o contexto histórico. Quando Ezequiel começou a profetizar, habitava entre os cativos da Babilônia, onde fora levado em 597 do cativeiro babilônico de Judá, e durou aproximadamente 70 anos, como foi profetizado pelo profeta Jeremias. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor, no 5º ano, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, aleluia, como está escrito em Ezequiel 1:2. Ezequiel era contemporâneo de Daniel, como eu havia falado, já fiz um breve relato aqui do contexto histórico. Então, nós podemos perceber que no 5º ano do cativeiro, Deus levanta o profeta Ezequiel, profeta esse que era também filho de um sacerdote, era filho do sacerdote chamado Buzi, e também, provavelmente, Ezequiel também era sacerdote, porque fazia parte da linhagem do seu pai, mas o maior destaque do profeta Ezequiel esteve nas suas mensagens proféticas, nas suas visões que Deus deu para o profeta. E dentro desse chamado, Deus ali se revelou ao profeta para trazer uma mensagem à sua nação. Aleluia. Então, sempre que há uma necessidade, sempre que o povo está se afastando dos caminhos do Senhor, o Senhor levanta um homem, levanta uma mulher, um profeta, uma profetisa, para falar, para levar a sua mensagem ao povo, porque Deus, ele tem cuidado de mim e de você. Então, nesses últimos dias, eu tenho certeza que Deus tem levantado homens e mulheres para trazer mensagem de juízo, para trazer também mensagem de arrependimento, para que haja restauração e renovação da aliança com Deus. Aleluia. Ponto 1, tópico 1.1. Longe da terra natal. Ao receber a chamada, o profeta Ezequiel estava longe da sua terra natal,
e começou a viver em outra cultura, sobreviver sob outra alimentação, mas também passou a sonhar em meio ao cativeiro. Irmãos, o profeta Ezequiel também foi levado cativo junto com a nação de Israel, e ali Ezequiel, longe da sua terra natal, longe ali do templo, longe da sua cultura, longe da alimentação que ele era acostumado a ter, longe da cultura judaica, dos judeus, do povo de Deus, Ezequiel sonhava também em voltar, assim como todos os israelitas um dia sonharam, em voltar do cativeiro e refazer as suas vidas novamente. Então, nós vemos que mesmo longe da terra natal, Deus olhou para Ezequiel e viu nele uma qualidade de profeta. E mesmo longe da terra natal, eu tenho certeza, olhando pelo olhar aqui bíblico, Deus viu em Ezequiel alguém segundo o seu coração para levantar ali, para profetizar para a sua nação, mesmo dentro do cativeiro, longe da terra natal. É longe da terra natal que muitas vezes Deus nos levanta para fazer a sua obra. Às vezes é necessário nós nos deslocarmos para outra terra para que Deus venha nos usar. Quantas e quantas pessoas não conseguem ser usado na sua própria terra e é necessário essa pessoa sair da sua terra para que Deus venha manifestar o chamado dele na vida deste homem e desta mulher. Conheço muitas histórias de amigos meus, até mesmo pessoas do meu convívio, que foi necessário sair da terra em que nasceram e foram para uma terra longe, aonde passaram a conhecer o verdadeiro Deus e estão sendo usados na presença do Senhor. Aleluia. Eu tenho certeza que essa mensagem ela está falando com muitas pessoas aqui que estão me ouvindo nesta aula. Vamos para o tópico 1.2. As exigências de Deus, feitas por Deus ao profeta Ezequiel. Nós vamos ver que Deus, ao escolher o profeta Ezequiel, segundo aqui o que eu li na revista, Deus ele coloca 8 condições aqui ao profeta para que ele venha ser um profeta de Deus, que venha falar a verdade, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, porque o verdadeiro profeta de Deus é aquele que fala literalmente a mensagem que Deus entregou e falou ao seu coração. Então, o que nós vemos nesses últimos dias são pessoas que, como Jesus falou que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, pessoas que profetizam das suas próprias vontades, pessoas que falam profecias para agradar A ou B, para tentar ficar acima da média com as pessoas. Então, pessoas profetizando coisas que Deus não falou. Então, para ser profeta de Deus, para ser profeta verdadeiro, é necessário, irmão, cumprir algumas exigências, falar a verdade. A primeira exigência de Deus era que o profeta se colocasse de pé, porque Deus assim o ordenou. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aleluia. Deus está falando com você, mulher de Deus, com você, homem de Deus. Põe-te de pé, porque com certeza Deus quer te usar para levar a mensagem de juízo, de arrependimento e de esperança nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. Aleluia. Então, segunda exigência de Deus para o profeta Ezequiel cumprir o chamado, era necessário ele falar em nome do Senhor. Então, o profeta de Deus, ele precisa falar em nome do Senhor. Depois de assumir a chamada, era preciso falar, quer ouça, quer deixe de ouvir. Então, o verdadeiro profeta, ele não está preocupado, é uma exigência que Deus faz, é pregar, é anunciar. Quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser, que não ouça. Então, era uma das exigências de Deus ao profeta. Então, muitas vezes Deus te levanta para profetizar, para pregar, e você fica preocupado porque as pessoas não estão se convertendo, porque muitas pessoas não estão dando ouvido. Nosso papel é fazer a vontade de Deus, é pregar o evangelho, quer ouça, quer não. Nosso papel é levar a palavra de Deus, aleluia, para que mais pessoas recebam essa mensagem de esperança e também tenha consciência de que um dia virá o juízo de Deus sobre a terra, na qual as pessoas não vão poder dizer que nunca ouviram uma mensagem da parte de Deus, porque Deus conta comigo e com você para levar a sua mensagem às nações. Depois de receber a chamada, era preciso se destacar no meio em que vive. Então,
Um profeta e uma profeta de Deus sempre vai ter uma posição de destaque, porque vai ser uma pessoa na qual Deus usa. Será uma pessoa na qual Deus tem um convívio com ele, uma comunhão, e repassa a mensagem diretamente do trono a este homem, a esta mulher, o profeta e a profeta de Deus, a profetisa. Então, meus amados irmãos, os profetas são pessoas que tinham destaque. Se nós formos olhar os textos sagrados, muitos profetas de Deus tiveram destaque pela sua posição que Deus lhe colocou. É bem verdade que o profeta ele é perseguido, o profeta não é amado por muitas pessoas que muitas vezes não gostam da mensagem de juízo, mas o profeta é uma pessoa de destaque, é uma pessoa que Deus usa, e quem Deus usa, com certeza, ele estará sempre em destaque. Depois de receber a chamada, é preciso impregnar a palavra de Deus e dar comida de forma de rolo ao ventre, para que depois de oferecer aos outros, quem não tem para si mesmo, não pode oferecer aos demais. Aleluia, tá vendo? Esta é uma das exigências. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O profeta precisa comer a palavra de Deus no sentido, não no sentido literal, mas Deus coloca no sentido figurativo, da gente se alimentar da palavra de Deus, estar meditando, lendo, buscando o conhecimento de Deus, porque para quê? Para que nós possamos ter o que oferecer às pessoas. Como é que eu vou levar uma palavra, uma pessoa que está necessitada de ouvir, se nem eu tenho esta palavra para oferecer a esta pessoa? Então, você, mulher de Deus, você, homem de Deus, precisa se alimentar da palavra de Deus, para você estar nessa posição de profeta, de alguém que leva a mensagem de Deus, de alguém que tem algo para oferecer. Aleluia! Para receber a chamada, não pode temer o povo, nem as palavras que saem deles. Então, meus amados irmãos, para atender esse chamado, o profeta Ezequiel não podia se preocupar com o que as pessoas iam pensar, com o que as pessoas iriam falar dele, ou até mesmo com as perseguições que ele iria sofrer. Ele tinha que ter consciência de que ele estava ali profetizando dentro de um cativeiro para pessoas que estavam feridas, acreditando que Deus havia lhe abandonado, e na verdade Deus não tinha abandonado nem os esquecido. Deus estava apenas permitindo uma prova para que eles viessem reconhecer quem era Deus. Mas muitas pessoas, quando estão passando por prova, por luta, é natural que muitas pessoas recusem a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra, e nós, como profeta, não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que pregar a palavra e ter ousadia no Senhor. Aleluia! Quem receber a chamada não pode se assustar com a sarça, espinhos, escorpiões. Então, quem recebe o chamado profético, ele precisa estar apto e precisa ter convicção de que ele vai encontrar sarça, de que ele vai encontrar deserto, de que ele vai encontrar dificuldades para cumprir o chamado de Deus. Porque profeta que é chamado por Deus, ele tem que estar preparado, sabendo do que ele vai passar. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele aprendeu a viver tanto na bonança quanto na escassez. Por quê? Ele sabia que para cumprir o chamado de Deus, haveria momento em que iria passar pela escassez, haveria momento em que ele iria estar na bonança. Então, o homem e a mulher de Deus, para cumprir o chamado, ele tem que entender que ele precisa viver no deserto e aprender a viver no palácio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem recebe a chamada precisa saber que vai enfrentar conspiração de pessoas que não querem ouvir as verdades de Deus. Aquilo que eu acabei de falar. Pessoas que não querem ouvir a verdade, que não querem ser confrontadas. Com certeza, essas pessoas elas vão se levantar contra o teu ministério profético, contra a tua vida, mas eu tenho uma palavra de Deus no teu coração. Se você tem um chamado profético, se você tem convicção de que Deus te chamou, pode vir o que vier, pode vir luta, pode vir levante, pode vir perseguição, pode vir conspiração contra a tua vida, pode vir o que vier, irmãos. Deus é contigo, Deus te chamou para esse projeto, para esse propósito. Continua firme, porque Deus irá te honrar no final, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Esse tópico é um pouco maior, mas há uma necessidade de a gente expor as qualidades do profeta Ezequiel, na qual a igreja atual precisa adquirir essas qualidades para poder propagar o nome do Senhor sobre a face da terra. Aleluia. Tópico 1.3, Deus nunca se esquece dos seus fiéis. Aleluia.
Devido ao pecado, Deus ordenou e permitiu que Jerusalém fosse destruída. Os pecados eram, vamos nomear, idolatria, apostasia, mistura com outros povos, falsos pastores e falsos profetas. Aleluia. Então, esses eram os principais pecados de Israel, pessoas que estavam apostatando da fé, idolatrando, misturando-se com outros povos, casando-se, dando-se em casamento com outros povos de outras culturas, e falsos pastores e falsos mestres, pastores que não arrebanhavam a ovelha, que só estavam atrás de tirar a lã das ovelhas para poder se dar bem no decorrer do trabalho de Deus, e falsos profetas se levantando para profetizar coisas que Deus não falou. Então, esses eram os pecados de Israel. Essa foi a causa pela qual Deus permitiu aquela prova. Mas Deus é misericordioso, assim como está registrado lá em Isaías, capítulo 49, verso 15. Se os irmãos depois quiserem conferir, diz assim: ainda que uma mãe venha esquecer-se do filho que gerou, todavia eu não me esquecerei de ti. Esta palavra veio ao profeta Isaías. Deus falou com Isaías, e Isaías escreveu esta palavra e deixou para nós, irmãos. Muitas vezes Deus permite uma prova e nós achamos que o culpado é Deus, nós achamos que o culpado é a igreja, nós achamos que o culpado é os irmãos, mas muitas vezes o culpado somos nós mesmos. Então Deus permite o deserto para que nós venhamos aprender. Deserto é faculdade de cristão, assim diz o hino da cantora Eudênia. Aleluia, deserto é faculdade de cristão, mas deserto não é lugar de cristão morar permanente. Deserto é uma passagem, um aprendizado de Deus, aleluia, na tua vida. Então, se você está passando no deserto, está passando pela prova, eu quero te dizer, Deus não te esqueceu, irmão. Deus está contigo, Deus está te observando. E no dia que você levantar a cabeça, te colocar de pé e dizer, Senhor, eu reconheço que estou errado, eu reconheço que cometi apostasia, eu reconheço que misturei-me com outros povos. Eu reconheço, Senhor, que eu não fiz a tua obra de maneira correta. Eu reconheço, Deus, que eu estava te trocando por outras coisas nessa terra. Então, Deus irá manifestar o seu poder, a sua graça sobre a sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e você vai ser restaurado em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Vamos para o tópico 2, a incumbência do profeta. Aleluia. Nós passamos pela palavra de Deus, pelo contexto histórico, e agora nós vamos para a incumbência do profeta Ezequiel. Nós vimos as características que o profeta foi exigido de Deus ao profeta, que ele falasse a verdade, e a missão do profeta dada por Deus era para conscientizar o povo a razão do cativeiro, tá vendo? Explicar a queda de Jerusalém, promover a volta do povo exilado, olha aí a função do profeta, e construir a esperança concernente à promessa de Deus e restaurar o seu povo. O profeta também ressalta a responsabilidade pessoal de cada indivíduo perante Deus. Irmãos, Deus ele tinha uma promessa na vida de Israel, tinha um chamado, e assim como Deus tem um chamado na minha e na tua vida, mas Deus ele permite que nem eu falei anteriormente, Deus permite a prova, mas Deus levanta um profeta com essas qualidades para promover uma mensagem de esperança, de juízo e de arrependimento. Então, irmãos, o profeta tem que ter essa responsabilidade de ter uma palavra de esperança nesses últimos dias. Quantas pessoas estão desviadas, quantas pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor, que a autora era uma bênção, cantavam, pregavam, evangelizavam, faziam obras sociais, e o nome do Senhor é glorificado, e essas pessoas, ao decorrer da caminhada, elas apostataram da fé, essas pessoas elas se desviaram, se afastaram, mas Deus conta comigo e com você para restaurar essas pessoas, para levar a mensagem de esperança. Essas pessoas estão caídas na lama, mas Deus conta comigo e com você. Então, essa é a incumbência do profeta, aleluia, porque Deus usa quem Ele quer, Deus usa da maneira como Ele quer. Então, o tópico 2.1 vai dizer, Deus usa quem Ele quer. Então, Deus levantou um homem dentro do cativeiro ali, que foi o profeta Ezequiel, para profetizar e trazer uma mensagem de esperança, para trazer uma mensagem de Deus aos cativos, ao povo de Israel que estava ali preso na Babilônia.
Então, Deus levanta ainda pessoas no meio da parentela, Deus levanta pessoas no meio do teu ciclo de amizade para trazer uma mensagem de esperança para o teu coração, porque pessoas que muitas vezes nós até subestimamos, são pessoas que Deus quer usar, irmãos. São pessoas que Deus quer manifestar o seu poder, quer visitar com uma mensagem para que essa pessoa ela venha trazer a palavra de Deus à tona, para que mais pessoas se arrependam e mais pessoas voltem ao caminho do Senhor. Aleluia. Deus usa quem Ele quer. Aqui está no tópico 2.1. Deus usa quem Ele quer e Deus capacita os que Ele chama. Então, se você se sente incapacitado para fazer a obra de Deus, se você se sente incapacitado para ir buscar um perdido, para ir atrás de uma pessoa desviada, para ir buscar uma pessoa que está nas drogas, no álcool e em todos os tipos de vícios que temos sobre a face da terra, eu quero dizer que Deus ele te capacita. Deus ele está à disposição para ir capacitar eu e capacitar você. É essas pessoas que Deus quer usar, irmão, porque Deus usa quem Ele quer e da maneira como Ele quer. Deus ele usa usa pequenos para confundir os grandes. Aleluia. Deus ele usa as pessoas que não são nada para confundir as que são. Então Deus ele trabalha desta forma porque é Ele mesmo que capacita. Então que você receba esta palavra e sinta-se na presença de Deus para buscar o Senhor, para que o Senhor venha te capacitar a cada dia. Tópico 2.2. Estamos caminhando para a metade da lição. Deus usa quem Ele quer e Deus usa onde Ele quer. Aleluia. Então, perceba que o profeta Ezequiel estava dentro do cativeiro, mas Deus usa onde Ele quer. Aleluia. É no meio do caos, é no meio da dificuldade, da tempestade, da provação, é que Deus vai usar eu e você para trazer esta mensagem de esperança, porque Deus usa onde Ele quer, irmãos. Deus, Ele cria situações, nos leva para lugares desertos, nos leva para lugares áridos, nos leva para lugares longínquos dessa terra, para que Ele venha nos usar, porque Ele nos usa onde Ele quer. Tem pessoas que estão esperando Deus chamá-lo para longe, para outras nações, para ser usado, mas Deus pode te usar aí mesmo onde você está, meu querido. Deus pode te usar no bairro que você mora, Deus pode te usar na cidade que você vive. Então Deus conta com você e Deus pode te usar aonde Ele quer. Não espere ser enviado para outras nações, para o continente africano, para que você venha a ser usado por Deus. Não, você pode ser usado por Deus aí mesmo onde você está, porque aonde você está, tem pessoas que estão cativas, tem pessoas que estão sedentas de uma palavra, tem pessoas que estão ali abandonadas pelo mundo, abandonadas pela sociedade, mas são pessoas que Deus não esqueceu e que Deus conta comigo e com você para ir atrás dessas pessoas, aí, porque Deus nos usa aonde Ele quer. Então, que esta lição desperte o chamado de Deus na tua vida, para você também fazer missões, para você ir buscar as almas, porque você é um profeta de Deus para falar a verdade. Você é uma pessoa que foi escolhida por Deus, então você precisa fazer o chamado de Deus acontecer na terra e o reino de Deus estará em movimento e com certeza o nome do Senhor é glorificado. 2.3, Deus usa na hora que Ele quer. Então, perceba que Deus usa quem Ele quer, Deus usa onde Ele quer e Deus usa na hora em que Ele quer, irmãos. Deus é quem comanda o tempo, então Deus usa na hora que Ele quer. Então o dia de Deus te usar não pode ser hoje. Não espere para fazer amanhã o que Deus está te chamando para fazer hoje, porque Deus usa na hora que Ele quer. Tem pessoas que estão querendo estudar faculdade teológica, tem pessoas que estão querendo ser graduada, ter cursos de capelania. Irmãos, isso é importante para nós, é importante a gente ter conhecimento, é importante se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, mas é importante saber que Deus nos usa na hora em que Ele quer, irmão, porque quem coloca a palavra na boca do profeta é o próprio Deus. Nós procuramos conhecimento, nós procuramos nos aperfeiçoar para ter o que entregar para as pessoas, mas temos que saber que Deus pode nos usar segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia, segundo o seu querer, seu realizar, e pode nos usar na hora em que Ele quer. Deus pode estar te usando nesse momento, você escutando esse vídeo, eu tenho certeza que você vai lembrar de uma pessoa, vai ligar para ela, vai falar do amor de Deus para ela, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A hora é agora, irmão, o momento é agora. Nós precisamos, a obra de Deus tem pressa.
Estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra e não temos mais tempo de ficar organizando o que nós temos que pregar, irmão, levar o evangelho, porque quanto mais nós pregarmos, mais almas nós vamos adquirir para o reino de Deus, aleluia. Mais almas nós vamos conquistar e mais pessoas vão chegar até o céu através de mim e de você. Não espere a hora do homem, faça no tempo de Deus. Deus quer te usar hoje, Deus quer te usar agora. Então, Deus pode te usar daqui a um ano, mas se Ele quiser te usar hoje, Ele pode te usar hoje sim. Aleluia. Então, receba essa palavra de despertamento espiritual para a tua vida. Em nome de Jesus, se tiver algum profeta de Deus ouvindo esta mensagem, aqui no canal do YouTube, eu quero te convidar a despertar, aleluia, para a obra de Deus, porque Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te separou para esta obra. Então, cabe a você cumprir o chamado de Deus, que em nome de Jesus você vai se levantar e vai fazer a obra de Deus. Varão e varoa, põe-te de pé para que Deus fale com você. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos já passando para o tópico 3. Aleluia. Tópico 3, um profeta com a vocação visionária. A experiência visionária era uma marca natural e reconhecida do profeta Ezequiel. Olha só, a palavra de Deus vinha e se impregnava dentro do seu ser por meio de visões tão claras, vários símbolos que eram cotidianos para a interpretação dada pelo Senhor. Então, irmão, o profeta Ezequiel, ele é conhecido como o profeta das visões, o profeta da revelação, assim como eu falei lá no início. Foi um profeta que teve várias experiências com Deus, era uma marca do profeta. Ele era reconhecido como alguém que Deus se manifestava a ele, trazia uma visão através de símbolo, através de visões tão claras e tão reais, que quando Ezequiel transmitia a mensagem do Senhor, com certeza no mundo espiritual algo novo acontecia, porque ele recebia uma visão diretamente de Deus. Aleluia. Essa é uma das qualidades do profeta, ele recebe uma visão diretamente de Deus. Aleluia. E o tópico 3.1 vai dizer sobre a visão do rolo de um livro. Então, para encerrar aqui, o escritor da revista colocou aqui uma das 3 visões, uma das mais importantes, porque teve várias visões de Ezequiel, mas algumas visões assim que tem maior destaque no livro. Então ele vai falar aqui da visão do rolo do livro, a visão dos querubins e a visão de juízo e restauração. Tudo isso porque Deus amava a nação de Israel, tudo isso porque Deus queria restaurar a nação. Então Deus se manifestava através de visão do profeta Ezequiel, para que o seu povo viesse ser despertado para se voltar ao Senhor, porque o Senhor tinha uma promessa também de trazer de volta a nação e reconstruir novamente a nação dele. Aleluia. A visão de um rolo. Estamos quase indo para o final da lição, tão rápido que passou. Eita glória! O rolo que o profeta recebera continha palavra do Senhor. Ele tinha a responsabilidade de entregá-la. As palavras de lamentação, tristeza, dominaram a mensagem. Olha aí. Porque julgamento severo seria executado contra os que praticavam idolatria, o adultério e a apostasia. Comer o rolo simbolizava que o profeta Ezequiel precisava receber primeiro a palavra, assim como falou no início da lição, receber primeiro a palavra e antes de anunciá-la ao povo. Só quem come o rolo, que é a própria palavra de Deus, está preparado para a boa obra. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Pega essa visão aí, ó. Ninguém pode dar aquilo que não tem, nem distribuir o que não recebeu, irmãos. Então Deus entregou essa visão de um rolo ao profeta Ezequiel. Ezequiel teve que, na visão, comer esse rolo que simbolizava a palavra de Deus. E esta palavra trazia julgamentos severos sobre a nação, trazia seriam executadas contra os que praticavam idolatria. Então, Deus deu uma visão ao profeta através de um livro, e nesse livro estava contido ali palavras duras contra a nação, palavras de julgamento. Então, Deus entregou ali ao profeta Ezequiel esta mensagem, esta visão do livro,
e o profeta Ezequiel, de prontamente, ele transmitiu esta mensagem à nação de Israel. Aleluia. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem. Irmãos, está falando comigo esta palavra, e com certeza está falando com você. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, procura ter o que oferecer às pessoas. Procura de Deus uma palavra, procure em Deus uma mensagem, para que quando seja necessário você tenha o que oferecer. Aleluia. Pega essa visão aí. Tópico 3.2. A visão dos querubins. Os querubins são seres angelicais associados à manifestação da santidade e da glória de Deus. Angelicais têm acesso à presença de Deus, são mencionados na palavra como anjos guardadores. Eles guardavam o jardim do Éden, depois da queda do homem. Sobre a arca da aliança estavam os querubins de ouro. Nessa visão, de Ezequiel, os querubins que apareciam com brado de fogo ardente anunciavam aos exilados a glória e a santidade de Deus. Então, nessa visão aqui dos querubins, Deus estava querendo dizer através do profeta Ezequiel que ele era santo e que a ele pertencia toda a glória. Então, os exilados, a nação de Israel que estava caída, precisava reconhecer a santidade de Deus, precisava reconhecer que Deus era santo, porque quando eu e você reconhecemos a glória de Deus, reconhecemos a santidade de Deus, irmão, mais desejo nós temos de nos afastar das coisas que desagradam ao Senhor, porque a cada dia que eu me aproximo das coisas que desagradam a Deus, com certeza, irmãos, eu vou estar afrontando a santidade de Deus, e quando eu afronto a santidade de Deus, aí vem o juízo de Deus sobre a minha vida. Então, Deus trouxe essa visão dos querubins para mostrar à nação que Deus era santo e que Deus precisava restaurar o seu povo, precisava que o povo reconhecesse que Deus era poderoso e que Deus era o único Deus santo na qual eles deveriam adorar, porque a nação de Israel também passou a adorar outros deuses, passou a idolatrar outros deuses estranhos, na qual Deus não aceitava dividir a sua glória com outros deuses de outras nações. Então, Deus ele separou essa nação exclusiva para adoração a Ele. Então, Deus era um Deus zeloso na parte da santidade. Deus precisava e exigia da nação de Israel a adoração somente a Ele, exaltação somente a Ele. Então, Deus estava lhe dizendo, eu sou Deus santo, e no dia que vocês reconhecerem isso, eu vou arrancar vocês do cativeiro. Deus está dizendo a muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, eu sou Deus santo, sou Deus zeloso. E no dia que você reconhecer que eu sou Deus na tua vida, eu vou te arrancar da situação que você está vivendo e vou restaurar a tua casa, restaurar a tua vida, teu casamento, e você vai voltar a ser uma bênção de novo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tópico 3.3, o último tópico. A visão de juízo e restauração. Aqui está uma resposta de Deus, irmãos. Após a visão dos querubins, segue o registro de Ezequiel, tendo a visão do templo do Senhor, e recebe a revelação acerca do juízo divino, cuidado de Deus com os cativos, e uma mensagem de restauração. Aleluia! Deus é poderoso, aleluia! Esta mensagem também está presente no ministério profético de Jeremias, contemporâneo de Ezequiel. A manifestação do juízo divino não significa que Deus deixou de amar o seu povo. Aleluia! Então Deus traz ali uma visão de juízo e restauração ao profeta Ezequiel, dizendo ao povo claramente, eu não me esqueci de vocês, eu apenas permiti esta prova para que vocês me reconhecessem como o único Deus das suas vidas. Aleluia! Então, Deus dá essa visão ao profeta Ezequiel, que também, depois do juízo, viria a restauração de Deus, aleluia, viria a glória da segunda casa, o povo iria voltar novamente para Jerusalém, não na posição de cativo nem de escravo, mas Deus iria usar outras pessoas, outros reinados, para que seu povo fosse arrancado do cativeiro e novamente restaurasse o templo, restaurasse sua vida espiritual, restaurasse o altar, restaurasse ali o templo da glória de Deus, aleluia. Então, por isso que o profeta Ageu profetizou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que permite a prova, permite o juízo, mas permite a restauração. E com a restauração de Deus, vem também as bênçãos do Senhor acompanhado. Aleluia! Então, se
Você nesse momento está passando por um processo de juízo de Deus. Eu quero dizer que se você se voltar ao Senhor, com certeza virá a restauração de Deus na sua vida. Irmão, vamos se voltar a Deus enquanto ainda há tempo. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos invocar o nome dele enquanto ainda está perto. Porque pode chegar o momento, irmão, em que Deus não irá mais nos ouvir, porque a palavra de Deus já vai ter se cumprido, Jesus já vai ter voltado para buscar sua noiva e, com certeza, irmãos, a porta da graça vai se fechar. Então temos que buscar Deus, reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador e saber que se hoje estamos passando por um processo de Deus, Deus também pode trazer restauração. Talvez o inimigo apontou o dedo no seu rosto e disse: você já está caído, você não tem mais volta, você agora vai ser escravo até morrer. Irmãos, são palavras vindas diretamente do trono de Satanás para tentar te fazer tirar da promessa de Deus. Deus tem restauração para você, Deus quer levantar o caído, Deus quer tirar do monturo necessitado e colocar num lugar seguro e exaltado, porque a vontade de Deus é que seus filhos estejam numa posição elevada, gozando das bênçãos nas regiões celestiais e o nome do Senhor é glorificado. E no final, a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, cheguem ao arrependimento para que Deus venha com a restauração e a manifestação da sua glória. E em nome de Jesus, um dia nós iremos estar lá no céu cantando: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Eu desejo a todos os alunos uma ótima lição no domingo, uma primeira lição do ano. Não somente assista aqui os vídeos, mas vá para a EBD, vá para a escola dominical. É importante a sua participação. Com certeza os professores estão elaborando uma aula maravilhosa. Os coordenadores da escola dominical conta com a presença dos alunos, uma presença bem, eu posso dizer, uma presença assim bem participativa dos alunos. Então vá para a EBD, arrume-se no domingo, pegue seus filhos, chame seus vizinhos, chame parentes, vamos para a escola dominical aprender a palavra de Deus. E com certeza, irmãos, você que ficou até o final, eu tenho certeza que você aprendeu algo de Deus poderoso, porque eu estou saindo renovado e restaurado dessa aula. Deus falou muito comigo através dessa palavra, através do profeta Ezequiel, e eu tenho certeza que esta palavra não voltará vazia. Aleluia! E no decorrer desse trimestre, nós vamos estar estudando somente essa revista aqui, viu, irmãos? Aqui nesse trimestre de 2022, essa revista será lecionada e o nome do Senhor vai ser glorificado. E como eu sempre faço no final, você que ainda não se inscreva no nosso canal, irmãos. É um apelo que eu faço a você. Compartilhe nossos vídeos, nossas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esta palavra. Comente, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, deixe uma sugestão. Eu vou ter maior prazer ali em responder. Deixe sua dúvida, eu vou estar respondendo no decorrer da semana. Assim que tiver um tempo, terei maior alegria de responder a cada um dos irmãos que deixar comentário no vídeo. Em nome de Jesus, aprovando Deus, na próxima semana estaremos aqui para lecionar mais uma aula que terá como título O Profeta e seu desafio no cumprimento da missão. Aleluia! Vai preparando o coração, vai preparando já as próximas lições, porque Deus tem palavra para nós nesse trimestre de 2022. Amém?